Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o seu comunicador de hoje, o pastor Jarbas, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e eu sou pastor aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo. Vou tentar hoje falar um pouquinho mais devagar, eu costumo falar bem rápido, acelerando cada vez mais. Da última vez que eu fiz esse estudo bíblico, eu fiquei com a impressão que eu falei rápido demais. E o nosso objetivo aqui é meditar na palavra de Deus. É uma alegria ter você acompanhando aí o nosso programa de hoje. E o estudo bíblico de hoje, continuando os outros estudos bíblicos nessa sequência, é o capítulo 16 do Evangelho de João. A gente está quase chegando no final desse evangelho, que diz de si mesmo muito mais coisas Jesus fez sobre essa terra, mas estas aqui estão reveladas, estão escritas, estão registradas para que vocês leiam, conheçam e creiam, e crendo sejam salvos. Então é importantíssimo o estudo do Evangelho de João, não que os outros sejam menos, mas é muito importante. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa partezinha da palavra de Deus. E pela limitação do nosso tempo, a gente vai dividir em três pontos específicos e nós vamos nos concentrar nesses 3 pontos. A questão das perseguições, um tema sempre atual no cristianismo. O cristianismo ainda é uma religião perseguida. Outra, a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo a gente costuma lembrar mais aí na época de Pentecostes, na igreja luterana. Algumas igrejas falam mais, outras falam menos, outras acham que o Espírito Santo nem existe. Então nós vamos falar um pouquinho do Espírito Santo e falar de uma palavra que é muito importante na maioria das igrejas evangélicas e pentecostais hoje em dia, a questão do vencer. As pessoas valorizam muito esse vencer. Então nós vamos estudar dessa forma aí. E eu vou colocar para vocês aí o texto bíblico, conforme a gente fez na última vez. A gente vai usar essa telinha com o texto bíblico. E o primeiro trecho que a gente vai ler, João 16, ali dos versículos 1 até 4, diz o seguinte: E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Vocês vão ver sempre aí a minha Bíblia. Eu uso Bíblias digitais já desde quando isso se tornou possível. Eu acho que a primeira Bíblia digital que eu adquiri foi em 1997. Eu comprei os disquetes para poder usar a Bíblia no computador. Eu acho muito prático. E vocês vão ver ali que eu fiz uma anotação na minha Bíblia. Quem me segue nesse aplicativo da Bíblia já viu quando eu estava lendo esse trecho e fiz essa marcação. Mas o que me chamou a atenção neste texto, nessa vez que eu li? As pessoas que pertencem ao mundo, estas vão sempre perseguir os que são de Cristo. Elas não querem ouvir falar dos seus pecados e das suas maldades. Jesus está alertando também sobre a perseguição que aqueles primeiros cristãos sofreriam por parte da liderança judaica. Lembra, o apóstolo Paulo foi um desses que perseguiu a igreja de Cristo. Aparece aqui também o vocês serão expulsos da sinagoga. Sinagoga seria, assim, comparando rapidamente, muito rasteiramente, a igreja dos judeus, vamos dizer assim. Acho que fica fácil da gente compreender. E você ser expulso de uma sinagoga é como se você fosse expulso da sua igreja. Você é tirado da comunhão, você não faz parte mais daquele povo de Deus naquela localidade. Então, aqui Jesus está falando para os judeus que creram nele: vocês vão ser expulsos da igreja de vocês, porque vocês vão falar lá do meu nome. Ali também fala: qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Tem uma figura muito importante do texto bíblico que fez isso. O apóstolo Paulo, citei agora há pouco.
Ele começou uma perseguição aos cristãos. Ele estava presente na morte de Estevão. Ali ele parece não participar ativamente, ele tá guardando as roupas, as capas das pessoas que foram atirar pedras, mas depois ele recebe cartas, mandatos de prisão e vai perseguir cristãos para tentar acabar com o cristianismo. Na, na Bíblia da Reforma, vendida pela Sociedade Bíblica do Brasil, tem textos de Lutero e ali diz assim: vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus? Aqui citando Gálatas 1, 13 e 14. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. E aqui nós vemos, por essa citação da Bíblia da Reforma, a atitude semelhante a esta aqui que Jesus Cristo está profetizando. Ele está dizendo: vocês vão ser perseguidos. E quantos de nós hoje ainda não somos perseguidos por causa da nossa fé? A gente não pode falar qualquer coisa. Ainda outro dia, falei isso na nossa congregação aqui, a gente pode falar de tudo nesse mundo, a gente pode ter opinião sobre tudo. A gente só não pode dizer que é cristão e tem alguma opinião contrária àquilo que o mundo acha certo. A gente não pode falar nada. Nós somos logo taxados, perseguidos, querem nos calar. Existem leis que tentam calar o cristianismo. Existem países onde o cristianismo está sendo perseguido. As pessoas que ainda hoje mais morrem por causa da sua fé são os cristãos. Então, nós cristãos precisamos sempre lembrar de orar por aquelas pessoas que ainda hoje são perseguidas. Talvez nós hoje, no Brasil, não sejamos perseguidos de morte, mas existem países, e vários países, onde isso acontece, e mais, onde isso está acelerando, está aumentando. O segundo fato que eu quero destacar aqui, no nosso texto, vai seguir dali em diante. Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. E só um destaque antes da gente voltar: às vezes Deus não nos dá uma lição num dado momento, não nos dá uma instrução que a gente talvez tanto queria naquele momento. Talvez por causa disso, porque a gente ainda não está preparado para suportar, é cuidado dele conosco. A gente não precisa saber de tudo em todo o tempo. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará a todos toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Aqui Jesus Cristo termina dizendo: eu e o Pai somos um. Com outras palavras, aquilo que Jesus diz é de fato palavra de Deus. Não por ele ser apenas um profeta que fala em nome de Deus, mas porque ele é Deus verdadeiro. A gente crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é destacado aqui nesse local.
esqueci de falar ali antes, eu tinha anotado aqui para não esquecer e esqueci. Agora, olhando minha anotação, a questão do versículo seguinte ali, o versículo 3, que dizia que não conhecem a Deus. O não conhecer não é não saber que Deus existe. O diabo, por exemplo, tem certeza que Deus existe, mas isso não adianta nada para ele. Ele está condenado, ele rejeitou a Deus, ele quis ser maior que Deus. Então, conhecer é algo diferente, é ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus a gente adquire estudando a sua palavra, participando dos cultos, estando em comunhão com nossos irmãos, nós participamos de tudo isso. E a nossa intimidade com Deus, olha só, vem até nos momentos de sofrimento, ou eu diria, vem mais ainda nos momentos de sofrimento, porque Deus se mostra misericordioso, carinhoso, amoroso. Então, agora sim, vamos adiante. No versículo 8, quando o auxiliador, este aqui que eu destaquei, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também daquilo e também do julgamento de Deus. Desligar o som aqui porque o celular respondeu a minha pergunta. Qual é a função do Espírito Santo e qual é o seu trabalho nesse mundo? O seu, que está me ouvindo aqui agora. Na missão de Deus, qual que é o seu trabalho? O trabalho do Espírito Santo, qual é? É importante a gente saber isso, porque se a gente tentar fazer a obra do Espírito Santo, vai ter pelo menos duas consequências que me vêm à mente rapidamente aqui. Nós não conseguimos fazer. É a mais óbvia. É obra de Deus perfeita, nós não vamos conseguir fazer de forma perfeita como Deus a faria. A segunda, a gente vai ficar frustrado em tentar fazer algo que não podemos fazer. Qual é a obra do Espírito Santo? Convencer as pessoas dos pecados delas, trazer as pessoas para Cristo. A nossa obra é testemunhar. Anotei aqui também, da minha Bíblia, vocês veem que está ali anotado, de novo, se quiserem seguir ali no aplicativo da Bíblia, vocês vão ter acesso a todas as anotações que eu faço nos meus estudos. Convencer sobre a fé é trabalho do Espírito Santo. Aos discípulos de Jesus cabe testemunhar com ações e palavras. E o trabalho do Espírito Santo é, aí uma citação da Bíblia da Reforma. Eu vou juntando nessas anotações diversas outras Bíblias. Convencer não apenas em um sentido legal, mas expor a vergonha diante de todos. O que a gente pode dizer disso? Expor a vergonha diante de todos. Essa é a nota que está na Bíblia ali. É mostrar as coisas feias que o mundo faz. Aquilo que desagrada não é passar a mão, ou como dizem hoje, passar pano. A missão de Deus não é só confortar os abatidos, mas converter os afastados. É então mostrar a elas, por meio da lei, o pecado que elas cometeram, o pecado que as afasta de Deus. Essa é a obra do Espírito por meio da lei. Por isso, o Espírito de Cristo não deve apenas confortar, mas pelo ofício da lei também convencer o mundo do pecado. Vocês estarão vendo este nosso programa já em outubro, mas eu estou gravando ele um pouquinho antes. E no dia de hoje a gente participou de um estudo com o pastor Lucas Prando, e assim, ali nós falamos de assuntos delicados. A gente falou da questão do sábado, que foi o nosso tema. E o pastor Lucas foi muito feliz na maneira como ele disse as coisas. Eu disse para ele isso na hora. A gente às vezes fica, tem uma linguagem antiga, nem sei se usa mais, mas saboneteando. Parece que tem que ir amaciando as coisas para não perder a amizade, para não ferir. Mas o que é pior? Manter a amizade e a pessoa vai para o inferno? Ou ela se irrita comigo num primeiro momento, depois ela percebe que estava errada e volta para Deus? Eu acho que é essa segunda opção. Às vezes, quando nós falarmos, vai ser duro para quem vai ouvir, a mesma coisa para nós. Se nós estivermos no erro, muitas vezes vai ser difícil para nós ouvirmos. Mas que bom quando alguém aponta para a gente o nosso erro, que a gente pode voltar, que a gente pode reconhecer os nossos pecados e ir a Deus em busca do consolo e do perdão. A obra do Espírito Santo, então, essa obra
é convencer as pessoas. A nossa obra é falar, é levar a palavra de Deus às pessoas. Uns vão ouvir, uns vão se deixar convencer pelo Espírito Santo, outros vão rejeitar. Seguimos agora, eu vou ler até o final, que a gente está chegando já no final do nosso estudo bíblico aqui, do nosso rápido estudo bíblico, e ainda vou destacar o último versículo, o versículo 33. Mas aqui diz assim: E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Deixa eu só trocar a tela aqui para vocês já verem do que a gente vai falar. E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois, vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quis dizer? Ele afirma, daqui a pouco vocês vão me ver, não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. E diz também, é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso, não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do meu Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram, agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu, então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Está destacado esse último versículo, então nem preciso ler de novo, já o último que a gente leu agora. Mas aqui aparece algo que é muito constante hoje em dia. As pessoas têm músicas, as músicas que se dizem músicas cristãs, todas elas falam de vitória, de glória, de consagração, mas tudo aqui nesse mundo, você já percebeu? Pouco se fala de vida eterna, porque para ir à vida eterna as pessoas lembram, mas eu tenho que passar pela morte, a morte é vista como derrota para o mundo. A morte, todos nós vamos passar, mas ela não é derrota para o cristão. Para aquele que não está em Cristo, é sim. Ele vai se perder eternamente. Não existe um purgatório, não existe uma segunda chance, não existe um milênio, não existe nada disso. A vida termina ali na morte para este mundo. As chances de salvação terminaram ali. Mas em Cristo, os que são de Cristo vão para a vida eterna. Isso é vencer o mundo. E não vencer no mundo. Jesus Cristo não nos pediu vençam neste mundo. Ele nos pediu, vençam o mundo. E assim, a gente vai chegando ao final desse nosso programa Crescendo em Cristo.
Foi muito bom ter você aí na nossa companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em todos os momentos. E até o próximo programa. Fique em paz, na paz de Cristo.